Muito bem, continuando os nossos especiais de final de ano, a gente traz agora as informações do mercado do feijão. Foi um ano interessantíssimo de ser analisado, porque diante das dificuldades, coisas novas apareceram. Mas que coisas são essas? Que fatores são esses que podem mudar o setor? E mais do que isso, o que esperar do mercado do feijão, da produção de feijão para 2021? Para falar sobre esse tema, não podia deixar de ser, está aqui com a gente Marcelo Líders, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, que vem fazendo, aliás, um belíssimo trabalho nesse sentido de profissionalizar cada vez mais o setor. Marcelo, ano terminando, estamos aí no finalzinho de 2020 e gostaria de começar te ouvindo, Marcelo, sobre 2020, exatamente esse ano. Eu falei que foi um ano desafiador, a gente teve um mercado reagindo a um fator inédito que foi a pandemia, a gente teve o produtor prestando atenção no que poderia acontecer se ele diversificasse a produção dele, tanto é que as nossas exportações tendem a bater novo recorde aí de faturamento agora em 2020. Enfim, o que você viu, Marcelo, e como você analisa primeiro esse ano de 2020? Pois é, o ano de 2020, ele acabou sem ter começado, às vezes dá a impressão, né? Porque realmente passou rápido demais, mas foi suficientemente longo para que algumas iniciativas mostrassem o resultado, né? Entre elas eu colocaria aqui a diversificação, né, que nós pregamos durante tanto tempo, ela vem sendo entendida cada vez mais, não só pelos produtores, mas também pela área pública, né? O próprio Ministério entende hoje que a diversificação é a solução, e a diversificação foi a solução esse ano de novo. Nós não só pudemos atender o mercado interno com os tradicionais feijões que são consumidos aqui, ainda que com preço mais alto, o consumidor ficou um pouco arredio com tudo o que aconteceu, mas, por outro lado, nós garantimos para vários produtores a opção da exportação. O país, pela primeira vez na história, ultrapassou 133 milhões de dólares de exportação de feijão. E de qual feijão? Mung, azuki, rajado, vermelho, calpi. Então, vem dando certo se olhar por esse aspecto. E teve a grão de bico também, que entrou nessa conta. O volume pequeno, relativamente pequeno, mas um grande passo para 2020, abrir as portas aí para exportação, inclusive, Marcelo. Então, o mercado de grão de bico está aprendendo a trabalhar, desde o produtor está aprendendo a produzir, melhorar a produtividade de todas as indicações que nós temos do aspecto agronômico dele. Ele vem muito bem trabalhado pela Embrapa Hortaliças, né? Lá o Dr. Varley à frente daquela unidade, e vem funcionando, vem dando certo. E para nossa surpresa, né, foi exportado esse ano cerca de 330 toneladas de grão de bico. Ah, mas isso é pouco. Gente, era nada. Então, agora já começa a aparecer, e é claro que nos próximos anos a gente vai ter ano de maior ou menor importação, mas não tem a mínima dúvida que nós, provavelmente, agora no início de janeiro, olhando os números, é bem provável que nós tenhamos importado menos grão de bico, ou tenhamos consumido mais, na medida em que você fala muito sobre um produto, você desperta a curiosidade do consumidor. Mas é muito interessante olhar que vai se confirmando cada vez mais as previsões que indicam que o país é uma grande plataforma de produção e exportação de pulses e colheitas especiais. Óbvio, aonde dá soja, milho, café, algodão, também dá gergelim, amendoim, grão de bico, né? É um pouco de trabalho ali, de pesquisa, de investimento, e logo você tem resultados. Em breve nós vamos falar sobre lentilhas, sobre ervilhas, né? Não tenho a mínima dúvida. Ô Marcelo, você pontuou aí esses 133 milhões, é isso? Exato. Só para a gente entender, isso é comparado ao melhor ano de exportação brasileiro,
tem um incremento, é isso? Para ser recorde? Como é que foi esse incremento? Tem um incremento. Eu tenho aqui até o número aqui do lado, olha. Nós tivemos no ano de 2019, 112 milhões de dólares, foi a primeira vez que nós ultrapassamos os 100 milhões de dólares de exportação. Isso em feijões, num país que ainda tem poucos produtores envolvidos e colocando foco, né, nesse setor, é muito interessante. Eu acredito que os números agora de dezembro, já no início de janeiro, em mais alguns dias, nós vamos ter esses números e nós vamos ter aí alguma coisa muito provável acima de 140 milhões, queira Deus, talvez chegando perto dos 150 milhões de dólares. E por que isso é interessante? Porque isso mostra a demanda existe. Se a gente tiver o produto, ela existe. No ano em que você teve preços caríssimos, né, para o consumidor, do ponto de vista do consumidor, a gente teve preços mais altos para feijões, o consumidor pagou 6, 7, 8 reais o quilo, ainda assim foi possível encontrar mercado para vender lá fora 150 milhões de dólares. E, gente, isso só vai aumentar. Basta ter o produto, isso vai aumentar. Ô Marcelo, agora, o resultado foi favorável na exportação, como você bem colocou, e a gente tem aí um resultado também favorável na demanda interna. Tem a ver com a pandemia ajudou, ou isso está mais ligado ao fato de a oferta ter sido menor, Marcelo? Olha, nós tivemos os dois aspectos e não tem como dissociar eles, ainda que o nosso raciocínio indique que sem pandemia nós teríamos tido também uma demanda interessante. Com pandemia, essa demanda só foi reforçada, né? Porque sem a pandemia, mas com problemas climáticos, com pandemia e sem problemas climáticos, olhando esses possíveis cenários que nós poderíamos ter tido, né, e não os dois fatores num ano só, né, a quebra de safra e ainda a pandemia, mas existem algumas lições que ficam disso. Por exemplo, vamos olhar o que os americanos e os europeus estão ponderando sobre isso. Ainda dias atrás eu conversava com uma pessoa que é ligada à produção de feijões dos Estados Unidos e à promoção do mercado americano pelo mundo afora. E ele me dizia que ele nunca imaginou que ele entraria numa loja de uma grande rede de supermercados nos Estados Unidos, ali pelo mês de março, abril, quando começou o maior problema, né, de as pessoas se recolherem, e ele chegou lá, não tinha uma lata de feijão lá. Então, o que aconteceu? Na cultura americana, ainda que tenha muitos alimentos industrializados, fast food, trash food e o que você imaginar, na hora que foi para se recolher, o que é que as pessoas lembraram? Lembraram que feijão é extremamente proteico, barato, né, e passível de ser armazenado, no caso deles em lata e o restante do mundo em grão mesmo, foi o caso que aconteceu no Brasil. No Brasil aumentou o consumo em 10%. Nos Estados Unidos aumentou, já vinha aumentando desde 2017 até 2019, aumentou 7%. No total, nesse período, vinha caindo, reverteu. A Europa, eu não tenho números agora da Europa, mas também é perceptível o aumento de consumo na Europa, porque as pessoas estão entendendo que para ter saúde precisam voltar um pouco a consumir produtos mais naturais. Além, claro, das pessoas que buscam se envolver, e não é uma moda, mas é uma tendência, né? O vegetariano, o vegano, enfim, que buscam esse tipo de alimento. E no Brasil isso está acontecendo também muito forte. Mas a gente já teve um consumo per capita maior, não é? Para o feijão? Sim, nós tivemos lá na década de 70, 21 quilos, depois baixamos para alguma coisa em 17 quilos. E uma curiosidade, nós fizemos os números aqui no IBRAF, novamente, né, alguns anos atrás nós tínhamos feito esse tipo de cálculo e fizemos esse ano. Esse ano nós não tivemos 14 quilos por habitante ano, per capita, para oferecer para a população. Então, se você não ofereceu para a população nem 14 quilos,
é óbvio que você não pode ter um consumo maior do que isso. Então, há aí uma possibilidade de que nós estejamos oferecendo menos feijão do que a população quer consumir. Um problema de Então, oferta aí. exato. Sempre você tem... os economistas nos lembram que o consumo de feijão é inelástico. Inelástico por quê? Se você tem um aumento de renda e o preço do feijão está R$ 3,00, o consumo não aumenta porque está R$ 3,00. E nem o aumento de renda impacta diretamente no aumento de consumo. Assim como os dois fatores, segundo os economistas, também não diminuem o consumo. Quando você tem pouco feijão, você veja que ele dobra, triplica de preço e você tem o tempo todo o assunto sendo debatido enquanto o preço fica caro. Mas as pessoas continuam consumindo feijão. Por quê? Ou buscando consumir feijão mesmo pagando caro. Porque não tem substituto para feijão. O substituto para feijão é feijão. Se o carioca está caro, é o preto, o rajado, ou é o calpi, enfim. Basta colocar o desafio para nós mesmos, né, que muitos de nós tiveram a necessidade de ficar em casa também durante esse ano, e você começa a buscar, depois de alguns dias, o que é que você vai cozinhar, e você acaba vendo como é confortável, entre aspas, você ter a opção do feijão, ou dos feijões, né? Então, é por aí que a gente vê que o consumo pode ser maior do que é hoje. Pois é, essa sua análise é muito interessante a partir do momento que a gente percebe que esse consumo per capita poderia ampliar se houvesse uma ampliação da oferta de feijões para o brasileiro. Por que isso não está acontecendo, Marcelo? Porque, de um lado, as empresas começaram a fazer maiores investimentos nas suas marcas nos últimos 2 anos. Eu diria que em qualidade nos últimos 10 anos, mas investimento nas marcas, investimento na sua estrutura física, de maquinário, mais recentemente. E buscaram ter também certificações, estão buscando cada vez mais ter as certificações. Ok, esse é o aspecto da indústria. Do produtor, o produtor dificilmente ele vai trabalhar aumento de produção, porque, claro, na posição dele, a produção é ideal que ela esteja onde está e que o preço seja remunerador. E o governo, eu diria, por mais que exista uma boa vontade dessa administração acima da média, eu diria do Ministério da Agricultura, a velocidade para atender às solicitações realmente melhorou muito, mas discutir feijão e pensar o feijão estrategicamente, ainda a gente não tem um grau de maturidade na cadeia produtiva para poder fazer isso. Sempre que você senta com o governo imagina que você está querendo que o preço mínimo seja maior e que você compre mais feijão do produtor. E aí vem a pergunta, será que é preço que não está sendo interessante para o produtor ou existem outros fatores que inibem a produção? Se a gente olha basicamente preço, esse ano foi um bom ano de preço médio aí para o feijão, não foi, Marcelo? Sim, acima de R$ 270 o preço médio, se a gente puxar, né? Então, não é preço que está fazendo a diferença, porque se fosse preço, os produtores teriam plantado a maior primeira safra da história. E nós plantamos, olhando do ponto de vista do feijão carioca, que é o mais consumido, 43% a menos de área do que em 2015. Então, nós estamos oferecendo para o nosso consumidor um preço relativamente caro e ele não é suficientemente estimulante para o produtor aumentar a oferta. Então, é preciso se discutir isso dentro da cadeia. Não está claro ainda o que é que se pode fazer. Daí a gente começa a pensar e chega a algumas conclusões, não sei se conclusões, mas enfim, algumas percepções. Por exemplo, o feijão está perdendo área para principalmente soja e milho, certo? Soja e milho não são culturas que dão mais, como eu vou dizer, mais estabilidade para o produtor, mais possibilidade de negócio para o produtor. Não seria isso que estaria faltando aí para o mercado do feijão?
Sim. O que nós entendíamos algum tempo atrás é que nós precisaríamos ter um preço nacional do feijão. Inclusive, vocês do Notícias Agrícolas têm ajudado muito nisso, em difundir o preço nacional do feijão. Esse é um pilar, o produtor saber o preço e saber que ele não é um preço manipulado. Apesar de que ainda há manipulação no mercado, ainda há uma insegurança por parte do produtor quando ele vai plantar. E aí você tinha contratos, muito bem, começaram a surgir os contratos, os produtores começam a fazer os contratos, mas ainda a soja tem aspectos que não é uma conta direta de se eu tiver R$ 100 a mais por hectare, eu vou plantar feijão. Não, porque a soja e o milho têm uma característica de que ele não é visualmente analisado na sua qualidade. O feijão é. Parte do feijão, do valor dele, é visual. Então, uma chuva, um estresse de um grão um pouco menor e você já tem um feijão com uma possibilidade de ter um preço menor. Porém, vai aí uma chamada a todos nós prestarmos atenção se o fato de que nós estamos produzindo um menor volume de feijão, o fato de que o feijão mudou muito nos últimos anos, como, por exemplo, os feijões que não escurecem, a possibilidade de armazenamento, se fatores como esses, né, não podem trazer alguma mudança nesse mercado. Talvez possa. E aí o que falta? O produtor saber disso, ter consciência disso, de que o preço da soja e do milho já está estabelecido quando ele planta. O preço do feijão, de média de R$ 270 desse ano, não estava estabelecido quando o produtor plantou. Ele plantou no momento, contando até com valores abaixo. Claro que você teve quebra, claro que você teve Covid, mas ainda assim a gente teria tido um ano de preços muito remuneradores para o produtor. E acho que esse tipo de discussão ela precisa ser levantada durante 2021. Porque se você gerar excedentes de feijões que têm o mercado internacional, você tirou uma das inseguranças do produtor. A outra daí é manipulação de preço, que acontece, né? Se o produtor se deixa manipular, o seu produtor se deixa levar por achismos e não por números, né? por raciocínio lógico, então é uma questão pessoal do produtor, né? Mas ele precisa ter pelo menos esses aspectos que são baseados em fatos muito claros no momento da sua decisão de plantio. Só para a gente encerrar, Marcelo, qual é, na sua opinião, o grande desafio de 2021 para o setor? Ou os grandes desafios, né? Olha, a questão da rastreabilidade está posta. Eu acho que isso vai ser um legado de 2020, que foi iniciado em 2020. Nós vamos avançar na segurança alimentar, na saudabilidade do feijão, daquilo que nós entregamos para o nosso consumidor. O feijão já tem um aspecto de sustentabilidade muito interessante, é uma cultura que passa lá por fixação de nitrogênio e a capacidade de converter recursos naturais em proteína é o mais... o que entrega melhor resultado, não tem nada melhor do que os pulses, né, em feijões. Então, esses aspectos precisam chegar no consumidor. O que mais falta chegar no consumidor? O produtor está fazendo um esforço tremendo lá na fazenda, né, de cumprir com todos os protocolos que existem para você produzir feijão, todos eles, né? E o consumidor sabe disso? Não sabe. A rastreabilidade vai mostrar isso. Eu acho que aí tem um aspecto bastante interessante que vai poder continuar evoluindo. E um aspecto que pode e deve vir a ser considerado é esse aspecto de como que nós vamos atender a demanda mundial e a expectativa de instituições tradicionais do mundo, como o FAO e outras tantas, de que o Brasil atenda essa produção de pulses, que entenda que existe esse mercado e que pode ser atendido pelo Brasil com segurança, como os produtores têm hoje em soja e milho. Então, apesar de não ser uma commodity, esse é um grande desafio para 2021.
E só complementando, Marcelo, a questão da remuneração de pesquisa também, é muito importante isso, né? Que avance esse tema ao longo de 2021 para que a pesquisa continue e que a gente possa aperfeiçoar aí as nossas variedades, certo? Muito bem lembrado, né? Todo o esforço que foi feito esse ano, principalmente no Mato Grosso, instituições de produtores, como é o caso da Aprofir, né? Que tem à frente lá o Afrânio, e que vem trabalhando muito forte para que tenhamos condições de remunerar a pesquisa sem onerar o produtor, entregar ao produtor uma produtividade maior e uma maior confiança naquele produto, com uma certificação das sementes, e, ao mesmo tempo, manter irrigado com recursos a área de pesquisa. Eu acho que 2021 vai ser um ano em que essas mudanças de 2020 vão ser percebidas e podem e devem ser consolidadas. Muito bem. Que seja assim, então, palavras que ficam no ar aqui para a gente. Certificação, rastreabilidade, diversificação, contratos. Isso gerando mais segurança, mais confiança para o produtor e ele podendo aí investir com tranquilidade no setor para que o consumidor brasileiro seja atendido e, mais do que o consumidor brasileiro, o consumidor internacional também seja atendido aí pela produção brasileira. Meu caro Marcelo Líderes, finalzinho de ano está aí. Aproveito para desejar a você um ótimo 2021, que seja um pouco diferente desse de 2020 no aspecto pessoal, né, Marcelo? Que a gente possa se movimentar mais, que a gente possa ter mais acesso às outras pessoas, não só através da internet, mas que pessoalmente a gente possa se abraçar, né, possa se encontrar. E que seja um ano realmente promissor aí. Aproveito para desejar a você, a todos do IBRAF, da Correpar, enfim, pessoal amigo aqui, está sempre ligado aqui com a gente no Notícias Agrícolas, que tenham um excelente 2021 para vocês e continuemos nossa parceria nesse ano que começa, hein, Marcelo? Vamos lá, vamos entrar com o pé direito, né? E a gente deseja também que todos aí no Notícias Agrícolas e todos os produtores possam colher os resultados de tudo aquilo que vem fazendo, de terem enfrentado essa barra que foi e chegamos no final do ano de cabeça erguida e prontos mais fortes, né, a enfrentar os desafios de 2021. Forte abraço a todos vocês, a cada um aí do Notícias Agrícolas, né, que tem sido um grande parceiro já há mais de 10 anos, né? Um abraço para o João, para o Daniel, para todo o teu pessoal, que a gente conversa sempre, que a gente estima muito. E como faz falta dar um abraço em todos vocês. E fico devendo esse abraço para 2021. Em 2021 vai ter muito deles, Marcelo. Um grande abraço para você, meu amigo. Até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Tá aí. Mais uma edição especial de final de ano aqui para vocês no Notícias Agrícolas, um pouquinho do mercado do feijão e suas perspectivas para 2021. Tomara que 2021 seja um ano de concretização dessas perspectivas. A gente fica por aqui. Ao longo do dia tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.